Olá, querido crismando, querido catequista, paz e graça na vida de cada um de vocês. É com muita alegria que hoje nos reunimos para mais um encontro. E hoje nós vamos refletir o tema: Jesus revela o reino de Deus por meio de parábolas. A Bíblia nos traz um total de 44 parábolas. O evangelista que mais escreveu é São Lucas, escreve um total de 31 parábolas. Em seguida vem Mateus, com 22 parábolas. João escreve apenas 2 e Marcos escreve 6 parábolas. Você já parou para pensar por que Jesus revela o reino de Deus por meio de parábolas? Parou para pensar por que Jesus falava às pessoas por parábolas? Vamos tentar compreender hoje nesse ensinamento. Quero convidar a cada um de vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo de 1 a 2, que diz o seguinte: Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto ao dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra, na praia, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E o versículo 33 e 34. Diz o seguinte: era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Meu querido catequista, meu querido crismando, aqui a gente encontra São Marcos nos revelando que Jesus, quando pregava às multidões, ele usava como uma das formas parábolas. E a gente pode nos perguntar o que são parábolas. Palavras são revelações espirituais, verdades espirituais transmitidas às pessoas por meio da sua cultura, de forma simples. Jesus usava a linguagem das pessoas para que as pessoas tentassem compreender os mistérios do reino dos céus. Mas nos deixa claro nos versículos iniciais que, ao tentar revelar essas verdades espirituais, elas não eram reveladas e ao mesmo tempo explicadas. Nós só encontramos apenas uma explicação de uma das parábolas, que é a parábola do semeador. Todas as outras, como diz a Sagrada Escritura, escrita por Marcos, eram explicadas quando os discípulos estavam a sós com Jesus. E então a gente pode compreender o quão importante é o ensinamento dos discípulos. Para que a gente possa compreender que Deus escolheu pessoas para que essas pessoas recebessem os mistérios do reino dos céus. Enquanto Jesus pregava para as pessoas, conforme Marcos nos apresenta, por histórias, por situações do dia a dia, como a parábola do joio, como a parábola do tesouro enterrado e tantas outras parábolas. Jesus usava a linguagem local. Jesus usava o dia a dia das pessoas. Jesus usava situações como o campo, situações de dinheiro, situações de tributos, situações de realeza, situações que a população de sua época vivia, para que pudesse revelar o reino dos céus. Mas a Bíblia também ensina, nos últimos versículos deste evangelho, que Jesus escolheu discípulos para que eles recebessem o conhecimento e a explicação dessas verdades. Jesus explica aos discípulos porque não são apenas histórias que revelam o mistério do reino dos céus, mas são sinais da revelação. Por isso, os seus ensinamentos nós podemos encontrar nos escritos desses discípulos, nas suas cartas apostólicas. Por isso, a necessidade dessa doutrina apostólica. Por isso que nós acreditamos na Igreja Católica, pois nós falamos e afirmamos Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja que sucede, que vem, que dá sequência aos ensinamentos dos apóstolos.
Aquilo que não foi escrito foi transmitido oralmente. Mas vamos mais adiante. O próprio Evangelho de João nos revela apenas 2 parábolas. Mas o Evangelho de Marcos, nesta parábola que nós estávamos lendo, no versículo 10, versículo 11 e 12 também, nos diz o seguinte: quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Jesus disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhes propõe por parábola. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Meus queridos, aqui a gente compreende que por meio da revelação do reino dos céus, o Senhor Jesus escolheu discípulos para transmitir as verdades espirituais. Aquilo que não era acessível às pessoas simples, compreender, que Jesus tentava explicar por parábolas, por histórias de sua época, por situações do dia a dia. As parábolas são isso. As parábolas foram usadas para que as pessoas simples buscassem compreender. E a principal parábola é a parábola do semeador. A parábola que fala que o semeador saiu a semear. E as sementes caíram à beira do caminho, que a semente caiu em lugares pedregosos e em outras situações. Então, essa parábola, Jesus explicou ela, deixando claro que essa semente é a palavra de Deus. Para compreender os mistérios do reino dos céus, é necessário ler a parábola. Ler a Sagrada Escritura. Eu quero convidar a cada um de vocês, crismandos, a ser um leitor da palavra de Deus, a compreender as revelações do Cristo por meio de sua palavra. Fique com Deus e até o nosso próximo.